Oi, gente. Tô aqui na minha cama, no meu quarto, no meu lugar íntimo, para falar com você sobre intimidades. Olha só que interessante. Vamos conversar sobre isso? Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu, durante a minha infância, né? Isso não é vitimismo, eu vou falar fatos. Diariamente, na minha escola, por exemplo, existia bullying, né? As crianças, elas não eram todas, porque eu tinha um grupo de amiguinhos, né, que eram bem legais, a gente se unia bastante, mas a grande maioria eram meninos que nos agrediam, assim, né, verbalmente, nos xingavam, principalmente com relação a minha forma de falar, a minha forma de ser, que eu era mais doce, mais meiguinho, né, e faziam muito bullying comigo. Os meus amigos também, mas era mais comigo. Fui mais sorteado. Então, no contraturno existiam alguns projetos que também eu ia e tava tudo uma maravilha, tudo maravilhoso. E aí um da minha sala ia participar do projeto, parece que ele envenenava todo mundo ali e começava o bullying também no projeto contra mim. Enfim, quando eu era criança também, era muito famosa aquela banda El Chan, né? Que todo mundo se requebrava e dançava. E eu achava muito legal aquele ritmo, eu ficava lá dançando, me remexendo. E também eu vi críticas, né, dos familiares. Ah, isso é coisa de menina, para com isso. Ai, que feio, né? E aí eu não dancei mais. Por que eu tô contando isso pra vocês? Sobre bullying, sobre coisas que aconteceram no passado. Porque, por exemplo, hoje, né, graças a Deus eu fiz e faço terapias, eu tento pensar nessas coisas para melhorar, né? Mas hoje eu sinto que eu tenho um bloqueio com relação à dança, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma coreografia, de dançar. Então as brincadeiras que tem em dança, eu sempre simplifico, eu faço do meu jeito, eu mudo. Coreografias muito difíceis eu já não consigo muito bem. Por quê? Porque foi uma área que eu nunca desenvolvi. Como me disseram que aquilo não era para mim, eu coloquei aquilo dentro de uma caixinha e nunca desenvolvi. Então eu sou super desajeitado. Sabe aquele meme que tá todo mundo na zumba indo para um lado e tá indo pro, a pessoa tá indo pro outro? Sou eu, aquele lá. É, sobre também a questão né, de ali do bullying e tudo mais, isso me gerou um pouco de sensação de rejeição, né? Às vezes quando a gente está em grande quantidade de pessoas ou tem alguém cochichando, alguma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça é, ué, estão falando, será que não gostam de mim? Será que eu estou incomodando? Então, isso são coisas que antigamente não se falava sobre isso, né? Tudo era muito normalizado, né? Essas coisas, bullying, nem se sabia o que era bullying, nem nada disso. As famílias, né? Hoje também tem, claro, mas era muito mais, né? Então, existem coisas que acontecem que nos marcam, né? Criam na gente bloqueios. Às vezes uma frase, uma palavra, uma situação. Aqui eu tô resumindo para vocês uma situações bem mais simples assim de explicar. Mas tem muito mais, né? Inclusive bloqueios que às vezes a gente nem sabe. E a gente cresce e pensa assim, nossa, ai, não é para mim esse negócio de esporte, não é para mim esse negócio de estudar, fazer uma faculdade, não é para mim esse negócio de abrir uma empresa, não é para mim esse negócio de eu ganhar melhor. A gente se limita e às vezes a gente coloca limites sem nem raciocinar da onde que vem aquilo, né? Então hoje eu dou curso para pessoas, né? Eu ajudo pessoas a chegarem em objetivos com relação aos eventos, né? E no meio dos cursos a gente percebe que as pessoas têm muitos bloqueios, por exemplo, é, principalmente meninas, né? Com relação a falar alto. As meninas algo muito comum, meninas terem dificuldade de falar alto, em posição de voz. Porque normalmente as meninas elas crescem num ambiente
que a voz delas é a segunda a ser ouvida, ela nunca pode impor a voz dela. Então meninas têm que falar baixinho. Meninas, quando estão na sala de aula e elas falam baixinho, elas não conversam, não falam, elas são consideradas as boas alunas, as queridinhas. Então você é instigado numa sociedade que a menina não pode se impor, por exemplo. Ou meninos, né, têm dificuldade com o corpo normalmente. Os meninos são mais ajeitados, não seguem uma coreografia. Por quê? Porque menina não deve dançar, é feio menino dançar, menino ter ritmo, menino mexer, menino... enfim, são bloqueios, né? Então a gente, para, por exemplo, fazer um trabalho de recreação de qualidade, você precisa ter muitas habilidades. E o corpo expansivo, né, um corpo que fala, um corpo que mexe, um corpo que se expressa, ele redobra a sua qualidade na recreação e faz isso ter mais engajamento das crianças. Então é bom você ter movimento corporal, fazer uma coreografia, ser uma pessoa que faz movimentos engraçados, divertidos. Você é livre, o seu corpo é livre para você fazer a arte que você precisar. A voz também, ela é o coração da recreação, a imposição de voz do recreador. Tem sim pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em falar alto, né? E a questão do volume da voz, ela tem a ver com a caixa torácica. Então, normalmente as pessoas que são mais magrinhas, têm a caixa torácica menor, ela vai ter uma voz mais aguda, um pouco menos encorpada, mas ela consegue também impor a voz sim, tá? Existem técnicas de impor voz, e falar alto não é gritar, é impor a voz. Só que tem pessoas que você vai fazer um treinamento de imposição de voz e você fala, é assim, um pouco mais alto, um pouco mais encorpado, e a pessoa chega no limite, ela não consegue. Você mostra, repete, ela não passa daquele limite. Por quê? Tem um bloqueio ali. Eu, quando comecei a fazer recreação, cheio desses bloqueios que eu comentei para vocês, e tem muitos outros, eu cheguei na recreação e eu sabia o que era uma boa recreação, eu imaginava. Nossa, eu acho que se eu for um bom recreador, eu vou chegar agitando, chamando todo mundo, trazendo os adultos, botando uma música, chamando a atenção. E quando eu ia fazer o serviço, eu não conseguia fazer porque eu sabia o que era o ideal e eu não conseguia chegar lá. Me batia timidez, parecia que eu ia ser julgado, ia ser feio, ia ser ridículo. O ridículo para os adultos é algo muito sério, porque quando a gente cresce também tem isso, né? A sociedade nos diz que tudo que é infantil é ridículo. Então você não pode mais brincar, você não pode mais se divertir, você não pode mais jogar um jogo. Só o que a sociedade acha legal, que é fumar, usar drogas, beber. Você brincar, fazer um esporte, brincar de damas, brincar de dominó, brincar de queimada, fazer um esporte, isso tudo é ridículo, né? Então só o que o comércio fala que é legal, só o que a televisão fala que é legal, tudo que é infantilizado é levado por uma coisa negativa. E que, na verdade, nós nunca deixamos de ser crianças, né? Nós nunca deixamos. Você pode crescer, você pode falar mais grosso, mas no fundo você sempre vai ser a mesma criança, a mesma essência que você sempre teve. Então o que que muda? O que que muda é a nossa visão sobre as coisas. Aquilo que a gente permite a gente poder viver, romper, aquilo que a gente decide colocar como limites. Então você às vezes está impedindo você mesmo de alcançar um lugar maior, de chegar num lugar que você quer por causa de limites que você não está se permitindo viver, né? Então eu vi hoje uma publicação muito interessante que falava assim que quando a gente é criança, adolescentes, né? A gente começa. O que é adolescência? É a hora que você começa a reagir ao que tem da infância, né? E ali na adolescência a gente acha que todo mundo é errado, todo mundo é culpado, é nossos pais, é a sociedade, e a gente é aquilo ali e pronto, né? Quando a gente cresce, gente, chega numa idade que você vê que você tá engordando, né? Eu, por exemplo, né? Gordinho. E eu não vou gostar de esporte, vou ter que gostar sim, se precisa eu vou fazer, eu tenho que gostar, faz parte. Eu não gosto de, sei lá, não gosto de café sem açúcar. Você precisa gostar de café sem açúcar. O açúcar é um veneno. Então chega coisas na vida da gente que a gente não tem mais tempo para ficar, eu não gosto, eu não posso, eu não... Na verdade, não é que você não gosta, não é que você não pode, é porque você não tá se permitindo querer, né? Tudo é possível para quem
crer, tudo é possível para quem espera, né? Você pode todas as coisas, só basta você tomar uma atitude. E as atitudes normalmente não são assim, hoje você não faz nada. Ai, eu tenho dificuldade em dançar, por exemplo. Hoje eu não sei dançar nada. Amanhã eu vou pegar e já vou saber tudo. Não, né? É um passo de cada vez. Então também tenha paciência com o processo. Ah, eu não sei fazer uma pintura artística. Eu vou estudar hoje. Ai, não tá perfeito, então não é para mim. Gente, é um processo, né? E às vezes as pessoas também não têm paciência com o processo. Se frustra porque no outro dia ainda não tá perfeito. Mas tudo na vida é um processo. Hoje, quando você vai fazer um almoço que você tá com pressa, você bota 2 salsichas no micro-ondas, compra um pão pronto e faz um cachorro quente. Mas o nosso emocional, as nossas habilidades, o nosso movimento fino não acompanha essa velocidade. Se eu quero ir mandar uma mensagem para alguém da China, eu mando uma mensagem ali e já chega na China. Não, tudo bem, a tecnologia está assim. Mas o nosso corpo, não existe tecnologia para o nosso corpo, ele é o mesmo. Deus nos criou com uma essência que nunca vai mudar. Tem um processo. Para criar habilidades, você precisa de um processo. E você precisa entender que você não vai ser o melhor de um dia para o outro. Você tem que respeitar o processo. E se hoje você está um pouquinho melhor do que ontem, comemore, solte fogos de artifício, faça uma festa, faça a vida ser uma festa. Porque processos, eles são maravilhosos. E o segredo da vida não é você um dia você não sabe nada e você só comemora quando sabe tudo. O segredo é você comemorar cada processo, cada fase da sua vida. Ah, eu vou ser feliz só quando eu tiver meu carro, eu vou ser feliz só quando eu tiver minha casa. Tem muita gente que conseguiu carro, a casa, mulher lá, e aí entra em depressão. Não tá na felicidade. A felicidade não tá no final. A felicidade tá você saber curtir cada parte do caminho e viver como se fosse a melhor parte da sua vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa e leve isso, reflita hoje o que você precisa, o que você quer e crie, anote suas metas, né? E se possível, faça terapia também, que é muito importante. Beijo!